Buenas noches a todos. Bienvenidos y gracias por acompañarnos a celebrar un hito en la anticoncepción moderna. 30 años empoderando a la mujer, 30 años planificando un futuro, una familia, un sueño, 30 años de lanzamiento de Mirena. Yo soy Marcela Redondo, Brand Manager de los anticonceptivos a largo plazo en Colombia y los acompañaré junto con un gran equipo a festejar como se debe este aniversario. Hoy tenemos invitados de múltiples países y para hablarles un poco de eso, quiero presentarles a mi compañera Mayrín Araya, quien es la Brand Manager de Salud Femenina. Mayrín, bienvenida. Muy buenas noches, Marcela, y buenas noches a nuestros invitados. Los acompaño desde Costa Rica y hoy la virtualidad nos permite contar con la presencia de participantes de múltiples países, desde Guatemala hasta Perú. Tenemos una agenda con la que haremos un viaje en la historia. La doctora Carol Delgado compartirá con nosotros un resumen del legado de Bayer en la anticoncepción. Y posteriormente, nuestro invitado de honor, el doctor Agnaldo López, hablará sobre cómo Mirena ha mejorado la salud reproductiva de las mujeres. El chat estará activo durante las conferencias. Esperamos sus comentarios y consultas para poder compartirlas luego de la presentación del doctor López. Muchas gracias a todos por su participación. Y Marce, volvemos al estudio. Muchas gracias, May. Ahora es el momento de introducir a la doctora Carol Delgado, gerente médica de salud femenina para Colombia, quien nos hablará del papel de Bayer en la anticoncepción moderna. Doctora Carol, bienvenida y adelante, por favor. Buenas noches para todos. Es para mí un honor estar esta noche en compañía de todos ustedes en esta celebración tan importante de los 30 años de Mirena. Esperamos que disfruten esta jornada académica tan interesante y por supuesto es un buen motivo para recordar cómo Mirena ha estado presente a lo largo de estos 30 años en la vida de la mujer. Como todos sabemos, a lo largo de los años, Bayer, desde entonces Schering, ha estado presente no solo con investigación, sino con innovación en la vida de la mujer. Desde 1923 empieza el estudio en hormonas sexuales, pero es en 1960 cuando llega la primera TDI como opción anticonceptiva. Y luego en 1961 Schering, ahora Bayer, introduce al mercado la primera píldora anticonceptiva. En los siguientes años, y aproximadamente hasta 1967, empieza Bayer a apoyar todas las estrategias en el mundo a favor de las mujeres y facilitando el acceso a las diferentes opciones anticonceptivas. Y por supuesto luego, hacia 1975, la innovación llega con el inyectable anticonceptivo para generar un portafolio que unos años más adelante, hacia 1983, es complementado precisamente por métodos como el implante subdérmico. Hacia 1990 es el momento que hoy estamos conmemorando y es el momento en el que se lanza por primera vez en el mundo un sistema intrauterino, Mirena, sistema intrauterino de 52 miligramos. Y hoy celebramos esos 30 años, pero Mirena no está solo, hace parte de un portafolio muy completo de productos de salud femenina que ustedes conocen muy bien, entre los que se encuentran anticonceptivos orales como Jasmine, Jasminic, Claira, inyectables como Mesigina, implante subdérmico como Yadel, sistemas intrauterinos como Mirena, Yaides y Kailina, y por supuesto vale la pena recordar otras opciones del cuidado de la salud femenina como son Bisan y también Diane 35. Todo esto hace parte de la historia que Bayer tiene en anticoncepción. Pero hoy celebramos los 30 años de Mirena. Mirena es esa opción anticonceptiva que se ajusta a las necesidades de diferentes mujeres. Un método anticonceptivo libre de estrógenos que brinda a la mujer eficacia anticonceptiva hasta por 5 años, en un método que además es rápidamente reversible y que genera grandes beneficios para las mujeres, como son la reducción del sangrado menstrual, un método que además permite usar anticoncepción libre de estrógenos con un rápido retorno a la fertilidad y la comodidad de poderlo retirar en el momento que la mujer lo desee. Pero además de eso, sin afectar la lactancia y sin restricción de uso ni por edad ni por número de hijos. Además de esto, en una opción que todos los que aquí hemos tenido oportunidad de insertar sabemos en un procedimiento que es bastante sencillo y bastante práctico. ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia con Mirena?
Pues hoy son millones de mujeres en el mundo las que han confiado su anticoncepción a Mirena. Y la anticoncepción intrauterina poco a poco gana más terreno. Desde 1990, cuando fue Mirena lanzado en Finlandia, hasta este momento donde lo tenemos disponible en más de 120 países y cada vez tomando más fuerza en la vida de la mujer. Países como Corea, que tienen hasta un 95% de uso de los sistemas intrauterinos, y otros como China, que alcanzan casi un 50%. Hoy esperamos que nuestros países se unan también a este fuerte uso de los métodos anticonceptivos intrauterinos, específicamente Mirena, como una opción de alta eficacia para las mujeres. Ahora, hoy celebramos Mirena, pero celebramos específicamente que las mujeres con diferentes necesidades, incluso la mujer posparto, la mujer adolescente, la mujer que está finalizando su vida fértil, aquella mujer que busca una opción anticonceptiva a largo plazo o la que definitivamente opta por no ser mamá, en todos esos casos hay una opción como Mirena disponible para ellas. Espero que disfrutemos juntos esta jornada, que sea una jornada de amplios conocimientos y aprendizajes, y por supuesto que disfrutemos esta siguiente sesión con el doctor Agnaldo Silva. Muchas gracias, doctora Carol, por recordarnos cómo Bayer ha tenido un impacto tan fuerte en el empoderamiento de la mujer durante casi 60 años. Como vimos, Mirena es uno de esos grandes regalos que la investigación y el desarrollo de Bayer le ha dado a la sociedad. Y para ampliar sobre este tema, tengo el honor de presentar al doctor Agnaldo Lopes da Silva, ginecólogo-oncólogo, presidente de la Federación Brasileña de Ginecología, FEBRASGO, y profesor titular de la Universidad Federada Minas Gerais. Doctor López, gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerlo con nosotros y adelante, por favor. Buenas noches, Marcelo. Me gustaría agradecer la invitación para el evento Mirena 30 años, empoderando a las mujeres, en este momento con cambios tan importantes en nuestras vidas. Es un gran placer estar nuevamente con colegas y amigos de Centroamérica, Colombia y Ecuador. Un agradecimiento muy especial a la amiga Mayrin, a Carol Delgado y a Pilar. Es un honor compartir con ustedes la historia de un producto, Mirena, que tuvo un impacto tan importante en la vida de las mujeres en todo el mundo. Estamos conmemorando los 30 años de Mirena. Con los años, se han logrado grandes avanços hacia la mejora de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. La introducción de la primera píldora anticonceptiva oral en 1960 provocó un movimiento para poner a las mujeres en control de su salud sexual y reproductiva mediante el uso de métodos anticonceptivos efectivos. Los anticonceptivos reversibles de acción prolongada, los LARCs, son opciones reversibles altamente efectivas a largo plazo y rentables, que incluyen los implantes, las inyecciones y los dispositivos intrauterinos, hormonales y no hormonales. La anticoncepción intrauterina es utilizada por cerca de 160 millones de mujeres en todo el mundo, casi un 20% de todas las usuarias de anticonceptivos. Los embarazos no planeados representam um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Em Latinoamérica, 56% de los embarazos são não planeados. E existe uma relação muito estreita entre os embarazos não planeados com a mortalidade materna. São 30 anos da história de Mirena, que dispensa apresentação. Desde seu lançamento em 1990, temos mais de 110 milhões de anos de experiência em seu uso. São mais de 6.000 publicações em mais de 20 idiomas diferentes em todo o mundo. Mirena é um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel que oferece anticoncepção durante até 5 anos e também
Está indicado para o tratamento do sangrado menstrual abundante e a proteção endometrial em mulheres que recebem terapia de reemplazo hormonal. Certamente muito familiar para todos vocês. Mirena exibe principalmente efeitos progesterogênicos locais em la cavidade uterina. Este é seu principal mecanismo para a anticoncepção. A história de Mirena é rica em inovação, estudos inovadores e desarrollos que cambiam de atitude e han dado forma ao panorama de la saúde das mulheres, tal como lo conhecemos hoje. Vamos a ver a linha del tempo, em donde temos os principais estudos que se dedicaram ao desenvolvimento de Mirena. E discutiremos os momentos clave que nos levam a donde estamos hoje. Os dispositivos intrauterinos não medicinais, plásticos, haviam estado no mercado por um tempo. Sin embargo, esses dispositivos não eram populares e alguns, como o Dalton Shield, tiveram uma reputação de efeitos secundários indesejáveis, como a expulsão e a enfermidade inflamatória pélvica. O passo hacia um sistema intrauterino hormonal foi lógico e foi possível graças a vários desenvolvimentos. Em primeiro lugar, se melhorou a compreensão de los efeitos de las hormonas esteroides. Sherry estuvo muito involucrado na caracterização da progesterona e seus efeitos desde 1923. Se demonstrou a eficácia de las doses bajas de progestinas. Se desenvolveram e probaram diferentes desenhos de marcos de DIU. Métodos de prova de hormonas sensíveis disponíveis. Se encontrou também que a adicção do reservatório de progestina a los viejos DIUs de plástico reduzem a probabilidade de expulsão. Foi também possível a dosificação de liberação sostenida de drogas que foi possível agora. O desenvolvimento temprano do sistema hormonal intrauterino foi possível graças à introdução de radioimunensaios, que propiciaram um método sensível e preciso para evaluar as concentrações de gonotrofinas e esteroides. Además disso, se desenvolveram materiais como o polidimetilciclolano, que permitiram a liberação controlada de substâncias farmacológicas durante um período prolongado de tempo. O primeiro SIL que contém progesterona com liberação sostenida se provou em conejos e monos, com resultados prometedores, sem embargos e sem efeitos sistêmicos ou impacto na função ovárica. Durante a década de 70, se realizaram pequenos estudos sobre sistemas intrauterinos que continham progestágenos em Finlândia. Os alcanços incluíram bajas taxas de embaraço, reduções no sangrado e bajas exposições sistêmicas. Sin embargo, como os primeiros desenhos de marcos espirales, as taxas de expulsão foram altas. Luego, em 1977, se realizou um estudo piloto de um SIL liberador de levonorgestrel, um recobrimento com polidimetilsiloxanato no depósito do medicamento, e um marco em forma de T. Isto demonstrou uma liberação constante de levonorgestrel na cavidade intrauterina, com reduções na perda de sangue menstrual, supressão endometrial uniforme e um perfil de seguridade favorável. Em 1989, the India Council of Medical Research, um estudo, não se informaram embaraços com o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. Sivin e colaboradores, em um estudo multicêntrico internacional de 5 anos, mostraram taxa de embaraço acumulada há 5 anos de 1,1% de Mirena, em comparação com 1,4% para dispositivos intrauterinos de cobre. Um outro estudo europeu multicêntrico de Anderson e colaboradores
mostraram uma taxa de embaraço acumulada há 5 anos de 0,5% de Mirena e 5,9% para o DIU de cobre. Mirena oferece anticoncepção efetiva que há 5 anos e também se associa com reduções no número médio de dias de sangrado. Mirena apresenta um perfil de sangrado favorável. A perda de sangue menstrual diminui progressivamente com o uso de Mirena, o que resulta em períodos mais ligeiros. Mirena é um anticonceptivo adequado para a maioria das mulheres, independentemente de sua idade ou paridade. No passado, se creia que os dispositivos intrauterinos poderiam não ser adequados para mulheres jovens e nulíparas. Pero, os estudos agora han demonstrado que Mirena é indicado para este grupo de mulheres. Mirena se associa com altas taxas de satisfação e continuação. 95% das usuárias de Mirena informam que estão satisfeitas ou muito satisfeitas. O assessoramento adequado aumenta as taxas de satisfação e continuação com Mirena. Então, esse é um ponto muito importante da Mirena e toda anticoncepção, é o assessoramento adequado. Mirena contribui para reduzir as taxas de abortos. A introdução de Mirena se associou ao maior uso de LARCs, de anticonceptivos reversíveis de ação prolongada, e, por conseguinte, uma redução de los abortos. Además, um estudo muito recente ha demonstrado que incluir a Mirena como parte da atenção posterior ao aborto pode também reduzir a probabilidade de abortos repetidos. Desde a introdução de Mirena, há visto uma diminuição posterior no número de procedimentos de esterilização quirúrgica que se levam a cabo. Ao oferecer um tratamento efetivo para o sangrado menstrual abundante, o número de esterectomias que se realizam também se ha reduzido com o tempo. Outra forma em que há cambiado a prática clínica é através da introdução do levo inserter, uma sola mano, um insertor mais ergonômico, mais seguro e, sendo possível, inserções mais cômodas para as mulheres. A rentabilidade de Mirena é alta em 5 anos, não só em termos de custos de atenção médica, sino também em termos de custos para o paciente. É a opção anticonceptiva menos custosa e também mais rentável. De hecho, os estudos que investigaram a rentabilidade de Mirena foram alguns dos primeiros em também analisar o impacto do embaraço não desejado ou o sangrado menstrual abundante na paciente. Por exemplo, considerando-se também em termos de analgésicos, a proteção sanitária e as ausências no trabalho. O que esperamos para o futuro? Para os próximos anos de Mirena? O uso estendido, há ensaios investigando a eficiência anticonceptiva e a segurança de Mirena por hasta 8 anos de uso. Os dados de eficácia e segurança em estudos de vida real, no mundo real. A inovação digital, por el desarrollo de ferramentas digitais para apoiar a los profissionais e a saúde das mulheres. Agora, estou como investigador, enviamos um artigo para publicação de desarrollo de um aplicativo com inteligência artificial para prever o padrão de sangramento depois da inserção de los sistemas intrauterinos de levona rastrera. E também vamos a continuar explorando como melhorar o sistema intrauterino. Mirena é uma opção adequada em las diferentes etapas da vida reprodutiva de uma mulher e pode oferecer uma série de benefícios que va mais allá de la anticoncepção. O uso de anticonceptivos reversíveis de ação prolongada, os LARCs, ha aumentado em todo o mundo desde a introdução de Mirena em 1990. Mirena proporciona anticoncepção altamente efetiva
por hasta 5 anos, com uma alta taxa de satisfação. Pero há necessidades de las mulheres mais allá de la anticoncepção. E uma dessas necessidades é um bom controle do aumento do sangrado menstrual abundante. Uma afecção que afeta a uma de cada 3 mulheres em todo o mundo e tem um impacto negativo muito importante na qualidade de vida das mulheres. Realizamos um estudo para evaluar a trajetória das mulheres que sofrem de sangrado menstrual abundante. Mulheres de 18 a 49 anos de Canadá, Estados Unidos, Brasil, França e Rússia foram invitadas por correio eletrônico a participar deste estudo. Muitas mulheres com sangrado menstrual abundante sofrem de silêncio, apesar de necessitar de ajuda. 40% não havia visto um profissional de atenção médica sobre seus períodos pesados. O tempo desde os primeiros sintomas hasta a consulta com o médico foi em média de 2,7 anos. Então, quase 3 anos do início dos sintomas hasta uma consulta médica. A trajetória das mulheres com sangrado menstrual abundante implica em uma grande carga de sofrimento, um retraso no diagnóstico e uma brecha no acesso à terapia. O sangrado menstrual abundante afeta a mulheres tanto social como medicamente. O sangrado menstrual abundante tem uma série de impactos na vida cotidiana das mulheres, podendo planificar suas atividades sociais em torno do sangrado, faltar a trabalho ou incluso quedar-se em cama devido ao sangrado abundante e ao dolor associado. Esse é um dado muito importante. Solamente 20% das mulheres foram diagnosticadas e haviam recebido um tratamento adequado em algum momento de suas vidas. Então, é necessário melhorar e muito a consciência e o acesso à terapia adequada do sangrado menstrual abundante, porque a maioria das mulheres afetadas permanecem sem tratamento. O sangrado menstrual abundante pode ter uma causa patológica, pero na maioria das mulheres não há patologia que explique seu sangrado abundante. La FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, desenvolveu o sistema de classificação PALM-COEM, o acrônimo PALM-COEM, para o sangrado menstrual abundante. Esse sistema separa as causas de sangrado menstrual abundante em mulheres em idade reprodutiva, em categorias estruturais e não estruturais. O lado PALM de la classificação se refere às causas estruturais, os pólipos, a adenomiose, os miomas e a malignidade, que poderiam evaluar-se e diagnosticar-se com técnicas de imagem ou biópsias. O lado COEM de la classificação, as causas não estruturais, a coagulopatia, as causas ovulatórias, as causas endometriais, as causas iatrogênicas ou as causas sem classificação. Então, o COEM permite a consideração de transtornos médicos subyacentes que poderia dar como resultado o sangrado menstrual abundante. Porque sabemos agora que a maioria das mulheres tem causas não estruturais, COEM, ou causas estruturais mínimas do sangrado. Então, o tratamento medicamentoso é uma boa opção para a maioria das mulheres com sangrado menstrual abundante. Mirena é recomendado como uma opção de tratamento de primeira linha para sangrado menstrual abundante em múltiplos guidelines, em vários países, no EICOG, FEBRASCO, FIGO, vários países, vários guidelines de diversos países põem Mirena como a primeira linha de tratamento do sangrado menstrual abundante. Por quê? Mirena reduz significativamente a perda de sangue menstrual e muito temprano, desde 3 meses depois da colocação.
ocurre uma diminuição de hasta 96% em la pérdida de sangue menstrual. Ao reduzir a perda de sangue menstrual, Mirena se associa com maiores níveis de hemoglobina e ferritina nas mulheres com sangrado menstrual abundante. Uma vez mais, o assessoramento é fundamental para o manejo do sangrado menstrual abundante. Temos que levar em consideração vários aspectos. Bayer criou o grupo HELP, que é um grupo de médicos de vários países que estudam sangrado menstrual abundante. Há algumas guias para sangrado menstrual abundante, produzido por este grupo HELP. Mirena é uma alternativa efetiva à ablação endometrial, para a dissecção transcervical e a esterectomia para o tratamento do sangrado menstrual abundante. E se pode usar em mulheres mais jovens que desejam preservar o útero e a fertilidade. Pero o conhecimento do sangrado menstrual abundante sigue sendo um grande problema. 50% das mulheres têm pouco ou nenhum conhecimento de sangrado menstrual abundante. E ao redor dela, 40% das mulheres não sabem que há um tratamento disponível. Mirena atende também às necessidades das mulheres na transição da menopausia, por a proteção endometrial durante a terapia hormonal. Então, Mirena é aprovado para esta indicação. Os benefícios do sangrado e os benefícios anticonceptivos. Nós sabemos que a transição menopausal pode estar associada a um sangrado menstrual abundante. Então, a Mirena pode nos ajudar muito no manejo dessas mulheres. E por seu perfil de segurança favorável. E também para a diminuição dos sintomas climatéricos. E o principal, mais allá da anticoncepção, como Mirena pode empoderar as mulheres em diferentes etapas de suas vidas. A mulher agora ocupa uma posição muito importante na sociedade. Então, um sangrado mais ligeiro, ou mesmo na menorreia, é algo muito interessante para grande parte das mulheres. Mirena é discreto, sem necessidade de aderência adicional, e propicia uma anticoncepção altamente efetiva, rapidamente reversível e um rápido retorno à fertilidade. E acá, um grande diferencial de Mirena, um tratamento muito efetivo para o sangrado menstrual abundante. Mirena também pode ajudar a cambiar o panorama de atenção médica às mulheres. Pode fomentar a produtividade e a participação da mulher. Pela diminuição do sangrado menstrual abundante, pode significar que mais mulheres podem participar mais plenamente no trabalho e em suas atividades sociais. Pode ajudar muitas mulheres. Mirena também é uma anticoncepção verde. Há uma diminuição da quantidade de proteção sanitária, a embalagem e outros produtos na posição das mulheres na sociedade. Então, Mirena é algo muito interessante nesse aspecto. Então, depois de passar pelos 30 anos de história de Mirena, podemos concluir. Mirena é uma diminuição na quantidade de proteção sanitária, embalagem. Em relação às conclusões, depois de passar pelos 30 anos da história de Mirena, podemos concluir. A rentabilidade de Mirena é alta em 5 anos, não só em termos de custos de atenção médica, sino também em termos de custos para o paciente. A Mirena se pode colocar imediatamente depois de um aborto, e é altamente efetivo para reduzir a probabilidade de abortos posteriores. Mirena melhora a saúde reprodutiva para mulheres em todos os grupos de idade reprodutiva, contribuindo para o empoderamento das mulheres. Mirena é um tratamento efetivo para os sintomas menstruais, como o dolor menstrual e o sangrado menstrual abundante. Pode reduzir o dolor e a perda de sangue menstrual, assim como aumentar os níveis de hemoglobina e ferritina, e melhorar a qualidade de vida das mulheres. Mirena pode considerar-se como um hito e um grande avanço na saúde das mulheres. Seus efeitos vão muito mais
al arte de la anticoncepción. Felicitaciones a Baia y felicitaciones a Mirena por sus 30 años. Por la atención. Muchas gracias, doctor, por esta gran presentación y por recordarnos que Mirena sigue siendo un anticonceptivo moderno que durante 30 años ha empoderado a las mujeres en la búsqueda de sus sueños. Hemos recibido varias preguntas y comentarios para el doctor López. Para iniciar este conversatorio, le doy paso a la doctora Pilar Robles, gerente médica de salud femenina, quien estará moderando esta sesión. Bienvenida, doctora Pilar, muy buenas noches. Muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Este tipo de actividades cobran aún más sentido gracias a su interés y activa participación. Bueno, Marcela, ya vamos cerrando esta celebración. Así es, May. Para Bayer ha sido un placer compartir esta velada con ustedes. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia y por hacer de Mirena el sistema intrauterino más utilizado a nivel mundial. Sigamos trabajando en equipo por la salud de la mujer. Feliz noche.